aqui do Mulher Demais, 991050400, para você enviar suas perguntas para a gente e aproveitar essa informação, né, esse quadro também para tirar suas dúvidas. A gente recebeu aqui uma pergunta, achei muito interessante, já tinha até adiantado para a nossa especialista, doutora, dizendo o seguinte: é uma telespectadora que trabalha há 4 anos em uma casa, 2 dias por semana, de 7 às 4 da tarde. E aí ela quer saber aqui, ó, como a questão dos direitos, se precisa pagar 13º, quando ela sair desse trabalho, como é que vai funcionar também. Já é uma característica diferente, são 2 dias por semana, né, doutora? Exatamente. Que bom que essa pergunta chegou, porque quando a lei define o contrato de trabalho doméstico, pessoal, ela delimita o mínimo de dias necessários para caracterizar essa relação de emprego. E a lei é muito clara quando ela fala que precisa ser pelo menos 3 dias. Acima de 2 dias. Quando a lei fala acima de 2 dias, ela retira da relação doméstica as diaristas que só trabalham 2 vezes por semana, que é o caso da nossa telespectadora. Então, trabalhou apenas 2 vezes na semana, não é empregada doméstica, é diarista. E aí ela sai da proteção dessa lei que eu falei para vocês de 2015. Ela vai se caracterizar mais como uma trabalhadora autônoma. Então, ela não tem qualquer proteção do vínculo de empregos, que a gente chama tecnicamente de estrito sensu. Ela não tem direito a férias, ela não tem direito ao FGTS, nenhum dos direitos comumente concedidos à doméstica que trabalha pelo menos 3 vezes na semana, entende? Agora, o que ela pode fazer em nome da própria proteção, e é o que eu recomendo, é que pague a previdência social como autônoma. Certinho. Mas não é doméstica. 2 dias na semana é diarista. Certinho. Mais uma dúvida que chegou aqui de um esposo que está querendo tirar a dúvida da esposa dele, né? Ele disse que a esposa trabalha há 7 anos em uma casa, recebe férias, 13º, ganha um salário por mês. Entra às 7 da manhã, sai às 3 da tarde. Ele disse que ela não pode sair em horário de almoço, por exemplo, ou na hora do jantar, é obrigada a permanecer no local 24 horas por dia. Então, pelo visto, aí ela dorme, né? Dorme. Nesse ambiente de trabalho. Ela dorme. Disse que é obrigada a dormir no chão por causa de uma idosa, para que uma idosa, onde ela é cuidadora, não caia no chão. Nunca recebeu uma hora extra. Às vezes escuta xingamentos das patroas, né? Nossa, bem delicado, delicadíssimo. Né? E assim, vira e mexe, a gente vê na televisão, nos meios de comunicação, casos de que a gente chama de trabalho análogo à escravidão. Sim. Das domésticas que vão ficando há muito tempo na mesma família, 20, 30 anos, sem que tenha a carteira assinada. Esse caso eu precisaria analisar com mais cuidado pessoalmente, mas aparentemente é um caso muito delicado. Embora ele fale que ela trabalha aí umas 8 horas, né, até as 3 da tarde, ele diz que ela mora, que ela é proibida de sair. Sim. Tem alguma questão que a gente precisaria olhar mais de perto aí, porque em tese, se ela trabalha ali às 8 horas, o restante do tempo ela faz o que ela quiser, ela pode ir ao médico, ela pode ir em casa se ela quiser ver o marido, os filhos, enfim. Tem alguma coisa aí que a gente precisa averiguar melhor, Bruna. Esse também, com certeza, essa na verdade é uma situação provavelmente muito comum, né, doutora? Qual é o caminho a seguir nessa situação? Claro que eu não vou identificar aqui o nosso telespectador, nem muito menos a esposa dele, né? Mas outras pessoas podem estar passando pela mesma situação, exato, a mesma situação. Aí é procurar ajuda, assistência jurídica, procurar um advogado, se consultar. Tem um detalhe aí que é importantíssimo. Ela está sofrendo privação da liberdade, ela não pode sair dessa casa, né? Você percebe que tem uma coisa meio delicada nessa questão. Então, eu aconselho procurar um advogado, se consultar, conversar. Ela está recebendo os direitos, falou que tem férias, tem 13º, mas ela tem a carteira assinada. O FGTS está sendo recolhido, que é um outro ponto importante. As contribuições previdenciárias estão sendo recolhidas. Procure sim um advogado para você tirar as dúvidas e, se for o caso, acionar o judiciário para registrar o seu contrato e ver aí os demais consectários a que essa empregada doméstica possa ter direito. Muito delicado, né? Espero que vocês resolvam essa situação o quanto antes. Uma telespectadora disse que trabalhou 1 ano e 3 meses numa casa de família. Ela quer saber se tem direito ao FGTS aniversário. Ela disse que sim, trabalhou com carteira assinada. Doutora. Tem direito ao FGTS. O FGTS, ele passou a ser concedido para as domésticas com essa lei de 2015, pessoal. Então, toda a proteção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é concedida às domésticas também. Certinho.
Outra dúvida que acontece bastante, né, muito recorrente, é com relação à licença maternidade, né? O que é que pode acontecer aí? Qual a garantia de direito? Tem todo o direito à proteção também da licença maternidade. Lembrando que a licença maternidade é uma proteção previdenciária, a percepção de um benefício previdenciário por 120 dias. Começando 28 dias antes do parto, né? E aqui eu quero tratar de uma decisão recente do STF, do final do ano passado, que determinou para os casos graves em que mães ou bebês ficam internados, e é muito comum também, determinando o marco inicial da concessão da licença maternidade. Porque o que acontece? Às vezes o bebê ficava ali internado 2 meses, 3, e a mãe já perdia 2, 3 meses da licença maternidade sem ter tido um tempo de qualidade com o seu bebê. Então, o STF determinou que para os casos graves de internamento da mãe ou do bebê, o início da contagem da licença do prazo da licença maternidade se dá da alta médica do que acontecer por último, se o bebê for para casa primeiro de quando a mãe for, ou se a mãe for para casa primeiro de quando o bebê for. E isso é uma proteção importantíssima, porque a mãe precisa estar com seu bebê no conforto do seu lar e não em uma UTI ou passando ali muitos dias num ambiente hospitalar, né? Então são 120 dias, 28 dias antes do parto, podendo ser da alta nos casos mais graves. Muito bem. Nós falamos aqui, é um assunto muito extenso, né, doutora? Muito. Envolve muitas nuances também. Falamos bastante sobre os principais direitos, também sobre os deveres do empregador. Vamos falar, assim, de forma geral, sobre os principais deveres também dessa trabalhadora, desse trabalhador. Varia de acordo com cada contrato? Tem alguma regra aí nessa situação? Não, é conforme o que for ajustado. Eu posso ter uma necessidade na minha casa que na sua não tem, porque você não tem filhos, por exemplo. Então, tudo pode ser ajustado. O que a gente precisa respeitar é esse patamar que a gente chama de mínimo civilizatório. Não posso exigir nada que degrade a minha empregada, assim como ela não pode exigir de mim nada que a lei não me obrigue a pagar, né? Sempre bom senso, sempre conversa, lembrando que essa pessoa está ali na nossa residência por muitas horas, merece trato com cuidado, com carinho e principalmente respeitando a dignidade dessa empregada doméstica. Muito bem. Doutora Lígia Marrocos, muito obrigada Eu pela que agradeço. participação sempre brilhante. Conto com a sua participação Obrigada. outras vezes Pode também. me chamar sempre. Manda um beijo dos meus filhos, Henrique e Gabriel. Um beijo, Henrique e Gabriel, sempre atentos à nossa programação e a mamãe aqui também participando. Obrigada, até a próxima. Um cheiro. E desde já, né, um feliz dia, né, para as empregadas domésticas, já que amanhã é o Dia Nacional das Empregadas Domésticas, que seja um dia de reforçar a luta por direitos também. Vamos para as novidades